Boa noite, nossos queridos participantes do Evento Sim. Que alegria ter vocês aqui mais uma noite. Como é que vocês estão? Estão felizes, animados? Talvez cansados até, né? De um dia que possa ter sido tão longo, tão cansativo, mas que bom que vocês encontraram disposição de estar aqui mais uma noite no Evento Sim. É um prazer tê-los aqui. E, para quem não me conhece, eu sou a Wanda, e hoje a gente vai aí para a nossa terceira noite da série de webinars de conteúdo técnico que fazem parte dessa programação do Evento Sim. E hoje, especificamente, a gente vai ter às 18 horas um momento do curso de marketing e às 20 horas da noite um momento do curso de gestão de pessoas. Combinado? Também quero deixar para vocês aqui um lembrete que é o seguinte: essa primeira hora que a gente vai passar juntos vai ser dirigida aqui, né, pelos nossos palestrantes com esse conteúdo técnico que eu mencionei, e depois dessa uma hora a gente vai migrar para a nossa sala de networking, em que vamos poder bater um papo com o coordenador do curso, com o nosso palestrante. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas que surgirem, tá bom? E, além disso, vocês podem também acompanhar toda a programação do Evento Sim, não só a de hoje, quanto a do restante da semana, aqui na plataforma mesmo. Então, se vocês tiverem interesse e animação, disposição para acompanhar, então já vão aí na plataforma e vejam toda a programação, todo o cronograma. E agora a gente vai então dar as boas-vindas aos nossos convidados, sendo que o primeiro deles é o professor Eduardo Spers, que é membro da equipe de coordenação do MBA em Marketing, aqui do PSEG USP Exalc. Boa noite, professor Eduardo, tudo bem? Olá a todos, muito bem-vindo aí, né? Também estou bastante animado, viu, Wanda, para ter mais conhecimento aí com o Diego. É um assunto muito interessante, né? Um assunto que eu acho que vai instigar, né, muita gente aí, porque são mais ferramentas, né, que a gente está aprendendo no mundo virtual. E é um prazer estar falando aí com a turma, né? Eu como coordenador aí, né, de um MBA que existe aí, né, há mais do que 5 anos, né, que já é, eu não diria que à distância, né, EAD, mas é um curso digital, né, onde a gente, né, está aqui conectado, né, não importa onde cada um está, mas o importante é que a gente está aqui junto para ter mais conhecimento junto, né? É isso que importa, né? Então, o Diego vai falar de um assunto que é o podcast, né? Como transformamos podcast em uma máquina de clientes, né? Mais uma vez, essas ferramentas, Instagram, Facebook, LinkedIn, estão se transformando em ferramentas poderosas de marketing, e aí, né, a gente vai ver também como que o podcast está mudando, né? Antes até o podcast era mais a gente escutar, e eu estava falando aqui com o Diego antes de um detalhe, né? Já vou dar um spoiler de usar a camisa, né? Não usar a camisa branca, né, Diego? Mas isso, né? O Diego já vai contar daqui a pouco aí para a gente, tá? Então, bem-vindos, né? Alunos, não alunos, a esse momento aí bem interessante e bem instigador de muito aprendizado, né? Então, vamos ao que interessa, vamos à palestra aí do Diego. Muito obrigada, professor Spers. É uma honra ter você aqui com a gente. E agora, enfim, nós vamos receber o nosso convidado especial da noite, que é o Diego Cordovez, cofundador da MeTime. E, Diego, agora a palavra é sua, boa apresentação e fique à vontade. Muito obrigado, Wanda. É um prazer estar aqui. Obrigado também ao convite, professor Eduardo Spers, a toda a PSEG USP Exalc pela honra de ter aqui nesse evento. Olhei os anos anteriores, me senti mega honrado em ver esse ano também a seleção de palestrantes que vocês trouxeram para cá. Como você falou, Wanda, meu nome é Diego Cordovez, eu sou um dos fundadores da MeTime. A gente tem um software para vendedores remotos. Sempre começo explicando o palavrão inside sales. Se ele escapar, antes de eu explicar,
significa vendas internas. Toda vez que o teu vendedor está fazendo uma ligação, uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui nesse mundo louco de pandemia, ou mandando e-mails, ele está fazendo uma venda remota, uma venda interna ou inside sales. Nós temos tecnologia para isso e nós criamos um podcast 5 anos atrás, com o intuito, vai fazer 5 anos agora em fevereiro, com o intuito de ajudar a trazer conteúdo para o mercado. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu tenho uma apresentação aqui, mas ela é só um guia. E ela é bem divertida, ela é bem humorada. E o grande intuito aqui é que vocês, alunos ou não da turma de MBA de marketing que estão se formando, vocês deixem as perguntas e a gente faça ao final, também na sala de networking, e se sobrar um tempinho até antes da palestra, logo que ela acabar, essas dúvidas. Então, fiquem muito à vontade para deixar essas dúvidas no chat, a equipe vai encaminhar para a Wanda e a gente faz um fechamento ao final de tudo com as perguntas. Eu vou compartilhar a minha tela e o som do computador, vocês devem ouvir. Fechou. Voltando aqui para a apresentação. Eu acredito que vocês já devam estar vendo a apresentação. A Wanda me deu ok, a gente segue. E, bom, é sempre legal apresentar, primeiro, o porquê desse tema, né? O podcast está aí, a gente está cada vez mais acostumado com essa ferramenta de marketing, mas muitas pessoas ao longo da nossa carreira na MeTime nos perguntaram como é que vocês conectam isso com o serviço, com o produto que vocês vendem? Como é que o podcast ajuda vocês a fazer negócio? Como é que vocês se preocuparam em fazer um podcast e vocês são uma empresa de software? E boa parte desses próximos 35, 40 minutos eu vou passar explicando para vocês como 3 engenheiros decidiram fazer uma empresa de software e um deles se arriscou por essa via de entrevistar pessoas e levar o que existia na nossa concepção de melhor em termos de palestrantes, diretores, vendedores, investidores de fundo de venture capital, pessoas que entendiam muito de vendas. Ótimo? E já que pessoas se conectam com histórias e com outras pessoas, e normalmente não com números, eu vou trazer 2 histórias engraçadas para vocês aqui, sobre quando a gente começou a perceber que o podcast estava tracionando e muito. Eu estava uma vez aqui numa balada aqui em Floripa, e na saída do banheiro, um cara me abraçou e disse Cast for Closers. Eu falei, não é possível que você ouve. E ele falou, ouço até colocar as minhas metas no bolso, que é o slogan do podcast. E naquele momento eu vi que tinha saído da nossa esfera de trabalho e tinham pessoas na rua reconhecendo a voz e o rosto, né? E aquilo me deixou extremamente intrigado, primeiro porque eu não imaginava que já estava se disseminando, já tinha um boca a boca ao redor do podcast, e que as pessoas seriam capazes de reconhecer um rosto, né? Porque normalmente o podcast está associado a uma voz. Como a gente se acostumou e cresceu ouvindo o rádio, né? Então, essa história do ato 1, do bêbado que me encontrou e me abraçou, aquilo me mostrou que a gente estava acertando e a gente estava espalhando a mensagem do podcast. E a segunda história fantástica, existia um mito de que quem produz conteúdo, o famoso inbound marketing, ou marketing de conteúdo, quem atrai, não consegue trazer empresas grandes, só empresas pequenas. A gente ouvia esse mito vira e mexe na MeTime, não era incomum ouvi-lo. E a gente participou, eu e meu sócio, de uma reunião no Banco do Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, daquelas reuniões que você vai falar com a diretoria do banco e fala com seus pais que está indo lá fazer a reunião. E um dos diretores disse, Diego, eu ouço você há 6 meses e faz 6 meses que eu brigo com o conselho do banco para trazer vocês aqui. Hoje é um dia especial para mim. E meio que naquele momento eu percebi que a venda era uma questão de combinar preço, porque a autoridade já estava criada. E a pergunta que eu me fiz é como é que um bêbado e um banco se conectam? O que o podcast fez com ambos para que eles prestassem atenção na MeTime, na minha voz e no que a gente tinha para dizer? É claro que eram duas pessoas físicas que estavam consumindo conteúdo, mas
como que duas instituições, vamos colocar assim, com duas figuras tão diferentes, estavam prestando atenção na mesma coisa. E aqui é a grande chamada para essa apresentação. Como o podcast conecta pessoas tão diferentes, de perfis tão diferentes, de idades, faixas etárias tão diferentes, né? E a gente imagina a geração de demanda como um triturador de grãos de café, por exemplo. Tudo que você coloca sai, ou seja, eu transformo algo em dinheiro. É quase como um triturador. Eu tenho certeza que a massa que entra é igual a massa que sai. Vamos falar em termos de física. E só que se eu começo a olhar para o podcast, eu não sei quantos de vocês assistiram Bird Box, esse filme, ele é quase como um voo cego. E essa é a principal brincadeira que a gente faz quando as pessoas vêm me perguntar: Cordovez, como é que são as métricas de um podcast? O que você sabe sobre o seu podcast? Eu falo: olha, é quase como pilotar um barco com os olhos vendados. Eu sei pouca coisa. Eu sei que é fundamental para a estratégia da empresa. 33 e 45 dias depois de lançarmos o primeiro episódio, os prospects já estavam comentando, falando, verbalizando: eu ouço o podcast. A gente sabia que tinha feito algo bom rápido, só que a gente precisava mostrar o resultado daquilo no longo prazo. E eu vou abordar a consistência como algo importante. Mas foi um salto de fé e foi um salto que eu sabia que eu precisava cuidar. E não me importar, eu precisava cuidar com a qualidade e não me importar com as métricas no início. O que eu sei sobre o podcast? Eu sei que, por exemplo, o episódio 78, esse é um dos episódios que as pessoas mais, quando me encontram em eventos, elas falam: eu ouvi o podcast com o Rude, é um episódio fantástico. O que o Spotify, esse é um gráfico do Spotify, me mostra ou mostra para nós criadores de conteúdo? Que eu tenho engajamento, né, o eixo Y, ou seja, 100% das pessoas começam o episódio, e mais ou menos ali entre 60, 65, 70%, quando o episódio é muito bom, tipo esse do Rude, dos ouvintes termina o episódio. E é basicamente assim que eu sei que um episódio deu certo ou deu errado. Se eu termino o episódio com 30%, eu sei que o episódio não é para todo mundo, que aquele tema não encaixou. Agora, podcasts como esse, que são hits, eles fecham com 70%, 75% das pessoas 46 minutos depois, o que para nós é uma métrica incrível. Então eu sei algumas coisas sobre engajamento, eu sei quantas pessoas começaram, quantas pessoas ouviram e quantas pessoas estão voltando, são os listeners, são as pessoas que assinaram esse conteúdo. Outra coisa que eu sei é a faixa etária e artistas aos quais eles estão ouvindo. Se eu pudesse chutar, eu chutaria que os ouvintes da MeTime, do Cast for Closers, gostam de sertanejo. 4, fora o Alok, 4 dos 5 são sertanejos universitários. Basicamente isso que eu sei. E aí você pergunta, como é que eu vou justificar para as minhas lideranças começar um podcast e falar de negócios se eu estou com tão poucas métricas, né? E isso vai ficar mais claro ao longo da apresentação. E aí a pergunta, qual então que é o mecanismo de influência do podcast, já que eu não consigo prever a geração de demanda ou prever quantos leads ele vai gerar? E tradicionalmente, a gente está acostumado a pensar no modelo de geração de demanda olhando leads, ou seja, contatos, viram oportunidades, uma parte deles, né? Aqui esse bonequinho levantando a mão significa quero falar com a MeTime. E as oportunidades viram clientes. É assim que aquele funil, aquele triturador de café funciona. A vai eventualmente um dia sair C, que é a terceira etapa ali. Como é que o podcast funciona? E a gente vai entrar nos detalhes. O podcast a gente gera autoridade. Essa autoridade, ao invés de pensar em leads, eu penso em gerar autoridade. Essa autoridade gera desejo ou força de marca. Eu quero fazer como a MeTime faz. E aí sim a gente fala em clientes. A beleza e a impiedade desse movimento é que você não vê muito bem os números, mas eles acontecem. De novo, porque o podcast é aberto.
Você deixa o conteúdo para a pessoa assinar, ela vai lá no Spotify e assina. Eu sei que eu tenho hoje 20 mil ouvintes recorrentes dentro só do Spotify, mas quantos deles estão voltando por mês, etc., é uma métrica que o Spotify guarda bem guardado, tá? Então, vamos explorar um pouquinho esse primeiro componente de autoridade. Como é que ela é feita? Eu falei para vocês que o podcast, o Cast for Closers, em especial os mais bem-sucedidos, tá, que eu conheço, pessoal, eles são no formato de entrevista. E a entrevista ela tem um componente muito legal, que é o seguinte: a entrevista pega parte da autoridade da pessoa que eu trouxe e cola no meu podcast. Se eu centralizo centenas de pessoas incríveis, eu fico com um pedacinho da autoridade de centenas de pessoas incríveis. Isso significa que as pessoas vão falar: pô, o Cast for Closers, o podcast da MeTime, é um ótimo repositório de pessoas boas, de boas entrevistas. Logo, essas pequenas fatias de autoridade de cada um dos entrevistados somam uma grande autoridade. E como é que você tira o máximo de uma pessoa que está ali no podcast sendo entrevistada, contando a sua história, falando dicas práticas sobre um tema, etc. Como é que a gente escolheu fazer aqui na MeTime? Trazer convidados incríveis e ter uma preparação obcecada. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente se prepara, como eu me preparo, como meu sócio no começo, quando ele entrevistava, também se preparava. E tanto para selecionar uma pessoa incrível que faz diferença no nosso mercado, quanto para me preparar para a entrevista em si. O Mark Roberge, ele é um dos principais autores do nosso ramo de vendas remotas no mundo. Ele é uma autoridade mundialmente conhecida. Ele levou a HubSpot, que é uma empresa americana, a 450 vendedores. Ele criou uma máquina, um sistema de contratação. Uma das pessoas, é o livro que ele escreveu, The Sales Acceleration Formula. E na época, para vocês terem ideia, eu tinha 8 episódios. Eu mal sabia apresentar e convidar ou entrevistar alguém em português. E eu mandei um e-mail para o Mark, convidando ele para fazer perguntas e respostas, um Q&A no nosso blog, ou seja, escrito, na minha zona de conforto. Ele disse: ok, posso fazer uma entrevista com você, ao invés de responder essas perguntas? Antes que algo de mim pudesse dizer não, eu disse sim. E aí eu virei para o meu sócio e disse: cara, a gente vai trazer o Mark Roberge, que é uma das principais autoridades do mundo. Nós todos lemos o livro dele. E na entrevista número 9, a gente colocou uma das maiores referências mundiais. E desde então, esse cara abriu muitas portas. Eu ia falar com outras referências e eu dizia: olha, o Mark veio algumas referências no mercado brasileiro, e inclusive Mark Roberge, etc. Alguns dias depois, soltamos a entrevista. Brinco até hoje que essa é uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz, porque ela é em inglês. Ela, claro, era uma das primeiras. A gente tinha uma ideia de como entrevistar alguém. Eu já tinha visto David Letterman, as pessoas que foram responsáveis pelo talk show no mundo, mas nada daquilo eu conseguia fazer. Eu não conseguia comentar alguma coisa na outra. Eu estava mais muito, muito empolgado em entrevistar um ídolo, e tudo que eu conseguia dizer era yes, yeah, sure. E eu lembro dos meus sócios rindo atrás do computador, e essa entrevista foi para o ar, e a gente falou: vai para o ar do jeito que a gente conseguiu entrevistá-lo. E 3 anos depois, conheci o Mark Roberge pessoalmente no evento no Brasil, ajudei ele a comprar essa jaqueta do Brasil que ele está vestindo, levamos ele para o episódio 100, muito mais fluidez, muito mais facilidade na hora de entrevistá-lo. Então, escolher pessoas incríveis faz com que você consiga ter a atenção de muita gente. E esse episódio fatídico número 9, apesar de tudo, apesar da pouca experiência na condução de entrevistas, fez com que a gente chamasse a atenção de muita gente. Beleza, Diego, eu entendi o fator credibilidade do entrevistado. Eu preciso entender agora como me preparar para essa entrevista. E, diferentemente de qualquer viés, eu não sou um jornalista, então a minha cabeça não está acostumada a pensar como a de um jornalista. Eu pensava assim: eu preciso tirar as melhores perguntas que eu conseguir de cada uma dessas pessoas que eu vou entrevistar.
E eu não sei quantos de vocês conhecem o Renan Dalzotto. O Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, já foi o melhor jogador do mundo. E conheço, tenho o prazer de ser amigo do filho dele, o Jean. E num determinado treino, eu fiquei na cabeça que jogadores e vendedores, ou atletas de alta performance e vendedores têm muito em comum. E para explicar a preparação com o Renan, para entrevistá-lo, eu vou trazer alguns outros elementos aqui. A gente, na hora de escolher uma pessoa, escolhe ela com o melhor currículo possível, mas eu preciso tirar as melhores perguntas. E tão importante quanto ensinar para a audiência o que ela vai receber toda semana é quebrar a expectativa dela, é quebrar a rotina. Então eu tô lá falando sobre técnicas de vendas, como contratar, como reter talentos, como fazer uma boa reunião, saúde mental em vendas no Setembro Amarelo. Então eu quebro a sequência monótona. Ali eu estava falando de várias técnicas antes do episódio com o Renan, trouxemos para falar de atletas ou vendedores de alta performance. Vamos fazer um paralelo do esporte com vendas. O Renan é palestrante, ele sabe fazer isso como ninguém. E para fazer essa entrevista, gastei 8 horas de preparação lendo tudo que eu achava na internet sobre o Renan e 2 horas com o filho dele no telefone. O que teu pai preza? Como ele conduz o time? Como é que ele sabe qual jogador ele grita, qual jogador ele incentiva e traz para o time? Como ele sabe qual jogador está pulando mais e está pulando menos antes de entrar em quadra? Como ele faz o rodízio? Nas tecnicalidades de vôlei, que eu sou fã, mas nas técnicas de como gerir um time, como pensar em liderança. Fizemos essa entrevista ao vivo dentro do RD Summit, um evento aqui em Florianópolis de marketing gigantesco, e 2 semanas depois o episódio estava no ar. Então esse é um exemplo de preparação. Eu queria saber tudo que eu podia a respeito da figura que estava ali na minha frente para tirar o melhor para a audiência. E um compromisso que é o seguinte: se eu fosse um ouvinte, o que eu gostaria de saber do Renan? E seleciona as principais perguntas, 5, 6, para dar os 30 minutos e faz a entrevista. Eu vou colocar um áudio do filho dele, que foi uma surpresa que chegou, do que o Renan fez com a entrevista. Tá? Isso aqui vai tocar para vocês. E aí, meu querido, beleza? Esqueci de te avisar, cara. Eu tava aqui conversando com meu pai hoje. Ele deu uma palestra na Samuano na terça. E ele falou que ele mudou grande parte da palestra dele. E se inspirou muito nas perguntas que tu fez lá no podcast, cara. Olha que massa. Ele usou o podcast como modelo pra inovar numa palestra que ele deu pra uma startup, tá ligado? Só pra te passar aí como foi massa o podcast que vocês fizeram aí. Beleza? Abraços. E aí, meu querido? Receber esse áudio foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi uma validação que a gente estava se preparando muito bem, pensando exatamente no que precisava. Essa entrevista tocou o Renan a ponto dele mudar o roteiro das palestras, que inclusive são fonte de receita para eles. Para mim foi um sinal de que, ok, a gente estava se preparando para tirar o melhor possível das pessoas e aquele tipo de entrevista iria espalhar. Quando a mensagem chegasse nas pessoas, a gente ia levá-lo a muita gente. Então passamos pelo elemento autoridade, que é convidar pessoas incríveis e se preparar ao máximo para entrevistá-las. Como é que isso se traduz em força de marca, em desejo, em quero fazer como a MeTime faz? Agora mergulhando nesse ponto. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse rapaz da foto. Ele se chama Wendel Lira e ele foi o ganhador do FIFA Puskás 2016. É o prêmio da FIFA para o gol mais bonito do ano. O Wendel Lira hoje, ele foi um atleta, né, profissional. O Wendel Lira hoje está jogando eSports. Ele joga FIFA profissionalmente, tá? E o exemplo aqui de consistência é exatamente o contraste com o próximo slide. Esse vocês conhecem, esse está na tela de vocês fazendo gol há muitos e muitos anos. Anos atrás, o Messi já tinha, dos 15 anos de carreira, 6 bolas de ouro da FIFA, ou seja, o melhor jogador do ano. Isso significa mais de 1/3 da carreira no topo do mundo. E isso é o elemento que falta quando a gente olha um podcast, quando a gente olha uma boa entrevista isolada. Tá?
Consistência é um hábito de longo prazo. E o nosso cérebro não está acostumado a lidar com longo prazo. Ele não é feito para entender longo prazo. Tanto é que a gente tem hábitos ruins, como fumar, porque a gente fala, um cigarro não vai fazer diferença, mas 20 anos fumando podem fazer. Exatamente como a gente evita hábitos bons, muitas vezes como economizar R$ 100 e investi-los, mas R$ 100 ao longo de 20 anos também vão fazer a diferença. Então, consistência é algo de longo prazo. E para nós, foi um dos principais fatores de escolha e de insistência no podcast. Porque eu sabia que entrevistar o Marco Roberge era algo pontual, seria algo incrível. Eu poderia gerar muito marketing ao redor daquela entrevista, mas só quando ele estivesse bem acompanhado de, hoje, 142 outros entrevistados e quase 700 mil plays, isso se tornaria um sucesso. Então, consistência, quando a gente vai fazer e abrir um canal de marketing para vocês que estão se formando no MBA da USP, a gente precisa assumir algumas guerras quando vai começar, especialmente em geração de conteúdo, por algum tempo, tá? Por quê? Porque aquele post que você vai escrever no blog, que eu escrevi em 2015, ranqueou 1 ano e meio depois. E até hoje traz 5, 10 mil acessos mês para MeTime. Mas demorou. O podcast demorou pra caramba para a gente conseguir ter a primeira validação, por exemplo, de um banco que nos ouvia, um dos principais, ou o principal banco do país, o banco mais antigo do país, de que grandes empresas também estavam ouvindo. Por que o diretor de uma grande empresa não busca no Google e não consome podcast? Onde é que ele está? Ele está lendo jornal físico e só? Não duvidamos dessa tendência anos atrás e insistimos nela, porque a gente sabia que quando você cria presença online por anos, esse retorno vem. Então, esse é um dos principais slides aqui. Não adianta escolher um entrevistado incrível, se aproveitar da rede dele ou dela, se eu não faço isso por anos. Isso vira uma entrevista boa e não um podcast de sucesso. E consistência gera admiração. Lembra da frase que o diretor do banco nos disse? Faz 6 meses que eu ouço vocês e 6 meses que eu quero que vocês venham aqui. Uma outra frase legal que ele nos disse depois que nos contratou é: eu não tenho tempo de errar como os clientes de vocês erraram. Eu quero errar diferente. Eu quero aproveitar a expertise de vocês, fazer como você fez comigo no telefone, para o meu sócio que estava na call, o Rui. Eu quero fazer como você fez comigo no telefone e eu quero que os meus vendedores façam exatamente como você fez. Eu quero errar diferente. E essa consistência foi o que gerou admiração. Se a gente não tivesse feito isso, muitas vezes o podcast não teria gerado esse efeito composto de muitos anos sendo feito. Se a energia acabasse e vocês tivessem que tirar print de um slide, seria esse ciclo aqui. Um entrevistado incrível, com uma preparação bem feita, feita por anos, você transforma o podcast em algo que gera muita credibilidade e muita força de marca. Toda vez que eu estou falando de credibilidade, de autoridade, com força de marca, com algo que eu desejo comprar, eu estou falando de clientes, eu estou falando de dinheiro. Então, essa é a conexão de algo que pode parecer fuzzy, desconexo com a estratégia. Uma empresa de software não deveria ter instintivamente um canal de marketing tão forte assim, mas ele gera. E algo que eu posso reforçar para vocês é que dá trabalho, mas dá muito resultado. A última pergunta, antes dessa apresentação acabar, é: mas se eu não tenho, por exemplo, no YouTube, como no YouTube, que tem um algoritmo de recomendação de vídeos, o meu podcast, ele não... O Spotify, SoundCloud, esses caras estão arranhando o algoritmo de recomendação em termos de poder. Hoje, 70% do tráfego dos views gerados no YouTube, o próprio algoritmo de recomendação dele gera. Em podcasts, não temos ainda esse algoritmo tão poderoso que é capaz de falar assim: se você ouve o Cast for Closers, toma aqui o Primo Rico, você vai gostar. Eu sei que é investimento, é outro assunto, mas
90% da audiência do Cast for Closers ouve também Primo Rico. Estou chutando, tá? Hoje a gente ainda não tem esse estado da arte. Então, como é que eu faço para distribuir o podcast? Já que ou eu tenho boca a boca, ou eu dependo de um algoritmo que vai recomendar, pessoas também ouvem isso, né? Então, você tem uma série de canais, e é onde tudo se encontra, para divulgar o seu próprio podcast. E a gente já tinha um blog que gerava centenas de milhares de acessos mês, e a gente falou, opa, o podcast vai ser mostrado nesse blog para essas centenas de milhares de pessoas por mês, para que elas conheçam o podcast. Então, a gente aproveitou o tráfego e o volume que a gente tinha, a atração que a gente tinha num canal, para desenvolver o outro. Eventos. Estou aqui virtualmente, mas já estive em alguns eventos dando essa palestra, explicando para as pessoas o que a gente faz com o podcast, por que a gente se importa com isso. É só sair do evento, 100, 200 seguidores, 300 seguidores, as pessoas vão lá e ouvem, e a gente já tem tanta confiança no conteúdo que basta um. Se você ouviu, garanto que você vai se importar depois. Claro que no contexto, né? Se você está ligado a vendas, ele vai ser um podcast muito útil. O boca a boca, também chamado de referral, que é quando eu recomendo esse conteúdo, ouvi o fulano, ouvi o cordovês, tem um amigo que ouve. Essa é um tipo de recomendação muito fiel, porque as pessoas tendem a confiar não em empresas, mas em pessoas e amigos. Então, é uma fonte, sim, hoje para nós, de distribuição de conteúdo. Todo o programa de referral, de indicação, a gente não tem muito... já fizemos até na MeTime algumas ações para fortalecer o boca a boca. Por exemplo, no começo desse ano, sorteamos uma viagem para Boston. Fizemos um concurso onde a pessoa que mais recomendasse o Cast for Closers iria para o evento da HubSpot, né, da empresa que o Marco Roberge ali trabalhava, aquele convidado que eu mencionei. E é um evento nos Estados Unidos. A pandemia acabou com a brincadeira, ficou para 2021, mas a pessoa foi premiada e vai, né? Então você tem programas de recomendação que a pessoa foi lá e trouxe 500 ouvintes, sabe? Então é algo que você pode sim investir e criar um programa de indicação para divulgar seu podcast. Palestras também, exatamente o que eu estou fazendo aqui. A rede do entrevistado, isso é muito legal, porque uma pessoa que eu vou entrevistar e tem 50, 60, 100 mil seguidores no LinkedIn, quando ela faz um post dizendo, olha pessoal, eu estou no podcast aqui do Diego, do Cordovês, da MeTime, ela coloca essas 100 mil pessoas, tudo bem, a parte que o LinkedIn ou a rede social desse convidado mostra, mas ela coloca o podcast no holofote para a base toda. E aí a gente está num canal novo de uma pessoa que nunca havia nos ouvido. Para vocês terem uma noção, o diretor do banco em questão que a gente mencionou aqui no começo viu a palavra Inside Sales numa palestra de um grande influenciador no LinkedIn. Ele digitou no Google, encontrou o podcast da MeTime, nos ouviu por meses e aí sim a gente conseguiu entrar lá. Percebam um mecanismo. Ele foi num evento, ele digitou no Google, ele achou o podcast e só o podcast abriu a porta da empresa. Antes, era um assunto interessante. Tá? Então, rede do entrevistado influencia muito. Especialmente se essa pessoa tem boas conexões, tem um número grande de conexões, se ela tem uma base de seguidores que confia nela, que ouve o que ela diz, você consegue acessar todo episódio uma base nova, porque você está trazendo uma pessoa totalmente nova para o podcast. E essa última newsletter, ou a caixa de e-mails, a base de e-mails que você tem, é, assim, uma forma interessantíssima da gente divulgar. E a gente, quando já tinha ali seus 30, 40 mil pessoas cadastradas na base da MeTime, a gente soltava o episódio para elas. E isso é uma das principais formas de divulgar, especialmente no começo. Hoje, as pessoas já sabem que quinta-noite, ou quinta cedo, perdão, tem a newsletter da MeTime, tem episódio novo. Mas antes de eu conseguir acostumá-las a isso, eu tive que acostumá-las a via e-mail, tem episódio novo, tem episódio novo, tem episódio novo. Hoje elas me cobram. Deu sexta-feira, se não surgiu episódio, meu LinkedIn vai surgir mensagem lá. Então, você acaba criando o hábito também
nas pessoas com uma newsletter, que é uma comunicação via e-mail periódica com a sua base de leads, com a sua base de ouvintes, né? Você cria esse momento periódico de comunicação. E aí você se aproveita daquilo que você já gerou um dia para divulgar seu podcast. Então, não gosto de terminar a palestra sem esse ponto, porque as pessoas normalmente me perguntam: Cordovez, beleza, eu fiz um episódio, um podcast, eu gravei 10 episódios aqui, o que eu faço agora? Como é que eu faço para esse bendito podcast chegar em mais pessoas? Tá aqui algumas táticas, já usamos todas elas, tá? E o melhor de tudo não é escolher uma, é usar todas as que você tem disponíveis. Claro que tem empresas, tem momentos, às vezes vocês já estão em empresas que têm um blog, ou que fazem muito evento, ou que você pode se aproveitar e criar um programa de indicação muito forte para divulgar seu podcast. Enfim, são ideias para vocês divulgarem. Hoje, por exemplo, ao lançarmos um canal do YouTube, 2 semanas atrás, ao lançarmos um canal do YouTube, o que a gente fez? Um episódio especial de lançamento no podcast. Então eu peguei o irmão mais velho e disse: o irmão mais novo está surgindo. Está aqui para vocês um canal no YouTube, para quem gostava do conteúdo da MeTime em áudio, está aqui em vídeo agora. Chama Venda Sob Medida. Então, você vai empilhando um conteúdo ou um canal em cima do outro. Cada um deles nasce com um alto-falante embaixo, propagandeando o próximo. E é isso que a gente fez com o podcast quando a gente já tinha um blog e uma base de e-mails muito grande. A gente colocou o podcast, que é o irmão mais novo, em cima e disse: olha, surgiu um conteúdo muito legal para você. Beleza? De novo, autoridade gera desejo de marca, que gera dinheiro. Esse é um ciclo que a beleza e se você continuar gravando, se você continuar entregando de conteúdo de qualidade para as pessoas, elas vão se acostumar. E quando elas lembrarem do problema, elas vão lembrar de você. Esse é o grande mojo, é a grande mote que você leva no marketing de conteúdo. Você está há tanto tempo na cabeça das pessoas, e eu ouço esse tipo de coisa, esse tipo de feedback, que é muito legal. Faz tanto tempo que eu te ouço que agora conversar contigo é estranho, parece que somos amigos, que a confiança na marca é tão grande, na minha voz é tão grande, que se eu disser para ela, passa pelo processo comercial da MeTime antes, que eu acho que a gente pode te ajudar, ela vai passar. E aí é com os meus vendedores de analisarem ou não fit comercial, mas a autoridade é criada. E eu acho que isso é o grande benefício que eu deixaria para vocês. A autoridade criada ao redor do nome, ao redor da pessoa que entrevista o podcast é algo muito legal. E a identificação com a voz, a conexão emocional com a marca é algo muito incrível também. Pode mover muita gente que, de repente, está no processo comercial, mas está pensando assim, mas tem outras opções. Quando você tem uma autoridade de conteúdo muito grande, você tende a ir com quem mais você confia, certo? A famosa frase, ninguém é demitido por contratar a McKinsey. Por quê? Porque a McKinsey é tida como um nome muito forte como consultoria. Se você for a McKinsey do seu setor, as chances são de que você vá ficar com os deals, ou pelo menos sentar na mesa para discutir quando tiver possíveis clientes. E, de novo, só é impossível até você ir lá e fazer. Então, saímos do elevador, meu sócio falou, pera, a gente precisa bater uma foto aqui. Isso é um símbolo de que foi o podcast que trouxe a gente até aqui e que dá para fazer. Só exige paciência, exige tempo. Beleza? Então, esses são os pontos. Eu convido vocês a conhecer. É só digitar Cast for Closers no Spotify, no Google, vocês vão achar. Essa palestra eu posso disponibilizar o link depois também, o pessoal da PSEG pode deixar para vocês. O último slide termina com um link para o podcast. Em 2019 tivemos esse evento, Vendas B2B, e fomos eleitos o melhor podcast de vendas do Brasil, uma honra estar aqui na formatura da MBA USP Exalc, falando para vocês no evento sim. Eu agradeço a todo mundo que está aqui até agora, estou à disposição para o networking, para o professor Eduardo e para as perguntas. Muito obrigada pela sua apresentação, Diego. Eu confesso que eu estava aqui assistindo e eu fiquei maravilhada com tudo que você falou e já estou assim, animadíssima para maratonar o Cast for Closer.
E a gente tem aqui ainda alguns minutos, então tenho algumas perguntas para fazer para você. Se porventura o professor Spers também quiser respondê-las ou complementar algo, fique à vontade, professor, até que dê o nosso horário para irmos para a sala de networking. Combinado? Então, a primeira pergunta é: qualquer segmento pode ser criador de conteúdo via podcast? Você tem o nome, Wanda, da pessoa que perguntou? Não tenho, Não só tem? tenho Ótimo. a listagem de perguntas. Boa. Essa é uma ótima pergunta. E eu tenho visto o podcast cada vez mais como algo popular, tá? Começou no Brasil, eu lembro, o primeiro podcast que eu lembro de ter a remota ideia do que era o Nerdcast. Foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir e era sobre tech, era coisas geeks, coisas nerds, né? Como o próprio nome diz. Tem muita gente hoje falando sobre investimento, porque a própria XP e outras disseminou muito o conteúdo e a possibilidade. Hoje a gente tem muito mais investidores e assessores, lógico. Isso, eles são produtores de conteúdo. Então, sim, você tem alguns ramos que estão mais prontos para podcasts? Tem. A reflexão que eu faria é: os meus ouvintes ou os meus leitores, a minha base de prospects, de possíveis oportunidades, é acostumada a ouvir alguma coisa? A ouvir podcast? Veja bem, a ouvir podcast não é o meu podcast. Semana passada foi retrospectiva do Spotify. E é um exercício fantástico quando o Spotify joga lá e as pessoas começam a me marcar me time, e eu consigo ver o que elas ouvem. E elas ouvem o Cast for Closers, mas elas ouvem o Primo Rico, elas ouvem Supremo Cast, elas ouvem Xadrez Verbal, Política Internacional, elas ouvem, e é podcast de 3 horas, que é o Xadrez Verbal, é um podcast de meia hora, que é o Cast for Closers, é um podcast de 7 minutos do Gary Vaynerchuk. Então, assim, você tem nichos que estão mais acostumados a ouvir podcast? Tem. Só que não precisa, a dica é, não precisa pensar assim, será que o meu ouvinte ou meu leitor ouviria um podcast sobre esse assunto? Ele está acostumado a ouvir podcasts? Eu consigo encontrá-lo via áudio? Se eu produzisse um conteúdo incrível? Aí pode ser uma boa alternativa. Outra coisa, Wanda, que eu adicionaria à resposta. Se para você o mercado está educado, leia-se. Mercado de automóveis, por exemplo. Eu gravaria podcasts se eu tivesse que vender automóveis? Todo mundo sabe o que é um automóvel, todo mundo sabe o que é um test drive, todo mundo sabe o que é a AB, tem YouTube, tem revista comparativa, é um mercado educado. Eu não faria um podcast porque eu não preciso contar para o mercado como fazer bem. Inside Sales, venda interna, toda vez que eu estou em palestra, eu peço para as pessoas, no começo da palestra, levanta a mão para mim, quem sabe o que é Inside Sales? Quase ninguém levanta a mão. E aí eu pergunto, das pessoas que estão com a mão levantada, quem está à vontade para pegar o microfone da minha mão e explicar o que é Inside Sales? Ninguém deixa a mão levantada, ou seja, as pessoas têm uma ideia do que é Inside Sales. Logo, eu precisava muito mais do que eu preciso hoje, mas ainda preciso explicar para o mercado o que é o problema que eu resolvo e por que ele é relevante. Logo, um podcast, assim como uma estratégia de marketing de conteúdo, é relevante, tá? Então, se você já tem marketing de conteúdo via blog, ótimo. Significa que você já está preocupado ou preocupada com explicar para o mercado o que é, e o podcast é uma ótima forma de fazê-lo. Se você está num mercado que já sabe o que você vende, o que é o produto, o teu serviço, e não precisa ser educado para eu quero gastar dinheiro com, aí eu não faria um podcast. Essa é a minha regra de dedão, assim, faço ou não faço. Excelente, excelente. Nossa próxima pergunta é: como evitar ser repetitivo e criar conteúdo relevante dentro de um tema específico? Legal. Outra ótima pergunta. Se você me perguntar assim,
Cordovez, em 5 anos, você nunca repetiu um episódio? Eu falo, óbvio que sim. E várias vezes. Na cara de pau. E não tenho nem medo de falar isso, porque cada convidado traz um tempero para aquele assunto, tá? Então, se eu trouxer um convidado A, uma convidada B e outra convidada C, vão ser 3 episódios completamente diferentes, tá? Como eu penso em podcast? Eu penso que entrevistado é muito maior que tema. Isso significa que uma pessoa incrível fala sobre muitos assuntos. Então, eu prefiro chegar para uma pessoa incrível e dizer, eu quero você no podcast. No matter what, e aí você vai escolher o tema, a gente vai achar um tema incrível que você consiga falar, e aí ela me diz assim, Cordovez, as coisas que eu mais sou reconhecida por é recrutamento. Eu já tenho uns 3 episódios de recrutamento, tá? Você acha que eu vou dizer não? Nunca. Vamos falar sobre recrutamento. Aí eu vou lá nos episódios que eu já fiz e o que é importante saber sobre recrutamento? Tá, perfil do vendedor, perfil da empresa. Já falei sobre isso com alguém? Já. Bom, chances são de que, aí eu olho, 1 ano e meio atrás, vou de novo, não tem problema, entendeu? Agora, cara, falei mês passado sobre recrutamento. Você não acha que, de repente, comissionamento pode ser um... Pô, comissionamento, Cordovez. Aí eu troco o tema com um entrevistado. É sempre um jogo de entender o que eu já explorei sobre aquele tema e se tem nuances que eu ainda posso falar. Sempre num tema específico, você tem 1000 aspectos que você pode falar. Eu não sei qual é o tema que essa pessoa perguntou ou pensou ao fazer a pergunta, mas você pode levar um tema, por exemplo, que eu falei, recrutamento, para time, para práticas, para processo, para recrutamento e treinamento depois, que é o tal do onboarding, que é os 3 primeiros meses do vendedor, para comissionamento, para, sabe? Então, eu pego uma pessoa incrível e aí eu vou abrindo os temas em que ele ou ela pode falar. Porque eu sempre sei que se eu pegar uma pessoa incrível num tema que ela está confortável, é só sair da frente, sabe? É fazer uma pergunta e sair da frente. O resto vai acontecer sozinho. Professor, você levantou a mão? Sim, ó, deixa eu aqui aproveitar, estou aqui me segurando aí, né? Eu queria Por primeiro favor. também agradecer, viu? Excelente conteúdo, né? A gente vê aí você se Obrigado. dispor a compartilhar com a gente essas dicas valiosas de anos, né? Que você, né, construiu. Então a gente se sente aqui muito privilegiado. Eu queria aproveitar aí essa, né, essa última pergunta, porque eu vejo assim um grande desafio, né? Que é você atender o seu público, né? E vou dar um exemplo no agronegócio. Você tem um podcast no agro, mas ao mesmo tempo você quer falar com o produtor, né, que é algo mais técnico, mas ao mesmo tempo você quer falar com alguém do urbano que, né, tem, né, e às vezes as linguagens não se comunicam. E por trás disso tem sempre aquela cobrança, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, organizacional, da eficiência, né? Como é que você mede, né, isso? Como é que você potencializa para as outras mídias? Queria que você falasse sobre esses temas aí, viu? Legal, ótima pergunta, professor. Tem algumas nuances e a gente entende o mercado da MeTime e os canais dela, onde e o raciocínio é sempre assim. Antes dos números, onde é mais provável que eu vá falar com a persona que eu quero atingir? Você mencionou do agronegócio, né? Estou falando com um produtor rural, e aí eu não sei se eu vou no programa ali da Globo, que é domingo, bem cedinho, numa revista especializada do setor ou num grande evento agro, ou em 1000 exposições diferentes, quando tínhamos exposições, né, que eu adorava ir também. E, de repente, quero falar com alguém mais urbano, que é, de repente, o dono de uma fazenda que volta para a cidade, enfim, que o melhor cenário, e a gente faz esse exercício na MeTime, professor, onde é que é mais fácil encontrá-lo ou encontrá-la? Deixa eu dar um exemplo. O vendedor, nosso influenciador, ele não compra MeTime, mas ele pode encher o saco, a paciência, perdão para não falar um francês aqui,
do gestor da gestora para comprar a MeTime. Ou seja, ele ou ela é um influenciador, não um decisor. Ok? Igualmente importante. Cadê o meu influenciador? Onde é que ele está? Está no YouTube vendo vídeo, beleza. Então, quando eu lancei uma certificação online, um curso online 2 anos atrás, eu pensei, tem que ser para o vendedor. Por quê? Tem muito mais vendedor do que gestor e chances são de que o vendedor está, na sua maioria, fazendo treinamentos, cursos, vídeos rápidos, etc. O Venda Sob Medida, que lançamos agora, 3 semanas atrás, o canal no YouTube, mesma persona. Agora, o gestor está muito acostumado a ouvir o podcast. O podcast lá atrás começou com dicas de como gerir uma equipe, etc. Eu acostumei os gestores a ouvir o podcast. Sim, eu disse, vendedores, paciência, tem conteúdo para vocês também no podcast, mas a persona do podcast é normalmente o líder, a líder comercial. E lá é mais fácil de encontrá-lo, tá? Porque ele ou ela está acostumado a ligar o carro e ir de uma cidade para outra, no trabalho, quando íamos, agora na louça, na faxina, no almoço, naquele meu break, antes do iFood chegar. Coisas reais que eu ouço, tá? De momentos onde as pessoas estão ouvindo o podcast, no banho, antes de dormir. Então, entramos no dia a dia dela. Se eu sei onde encontrar cada uma dessas pessoas, eu sei quais motores elas estão acostumadas a ouvir, tá? Mas é sempre um exercício de melhor palpite. Porque eu já entrevistei clientes MeTime que me disseram assim, eu imprimo seus posts e rabisco. Você não ouve podcast? Não. Tô nem aí pro teu podcast. Sério? Eu achei que o blog já tinha quase morrido e vocês só ouviam podcast. Não mata esse blog. Então, sabe, 2019 eu fiz esse papo. Então, até hoje está fazendo isso, está imprimindo os posts do blog, rascunhando e colando na parede. Pô, que honra, mas pode ser digital também, tá? Fica à vontade. Sabe, é um melhor palpite junto a... Estou acostumado a encontrar o gestor comercial em eventos me falando sobre o podcast, nunca sobre o YouTube, nunca sobre a certificação. A certificação, o meu gestor fala assim, comprei para os meus vendedores. Ah, legal. Você teve curiosidade? Não, comprei só para eles. Então, o meu gestor não vai lá comprar o curso online, entendeu? Eu não promovo o curso online em mídias quando eu sei que o cargo é gestor. Eu tiro, entendeu? Então, é sempre um exercício de frequência. Quantas vezes eu sei que os gestores estão me ventilando que ouvem o podcast versus o vídeo, por exemplo, e onde é mais fácil encontrá-los. E aí eu faço um double down, eu aposto muito forte naquilo. Eu promovo ou eu separo a minha base de leads que é vendedor e mando Black Friday do curso online com 50%. Eu mando para o gestor porque normalmente é ele que compra também, mas o apelo é sempre para o vendedor, recicle seu conhecimento. Para o gestor, volta aqui para o podcast que eu tenho algo para você. Então, sabe? É sempre conhecer muito bem a audiência e onde ela está. Eu estou usando um exemplo MeTime e dei um exemplo, né, do agronegócio. Como é que eu faria para conhecer essas pessoas? Eu falaria com algumas delas se a MeTime hoje tivesse que vender para o agro. Persona A, persona B, persona C. O que você faz? Você põe os 2 pés no chão, chega no trabalho, liga o computador. Onde é que você busca conhecimento? O que você faz depois? Como é que é teu dia? Que hora você vai para a fazenda? Que hora você volta? O que você faz entre? O que você ouve no caminho? Para conhecer e saber. Se eu for para uma revista, eu chego nesse público. Se eu for num evento, eu chego nesse. Se eu for no programa da Globo ali, no Globo Rural, domingo cedo, eu chego nesse. Entendeu? E aí eu faço esse exercício. Excelente, Diego. Muito obrigado, viu? Passar para a Wanda, aí deve ter muito mais questões aí, né? Perguntas, né, Wanda? Várias. A próxima, inclusive, já tem até o nome aqui. É o Paolo Petrelli, que perguntou: qual seria o ideal? Publicar o podcast em vários canais ou somente em um, a fim de ter o controle de medir as métricas? Boa. Paulo, eu sugeriria que você publicasse o podcast em vários canais. Tem um gestor comercial que eu adoro, eu sou fã dele, e
ele se chama Matt Doyon, ele é mentorado do Mark, que eu citei na palestra. E uma vez aquela discussão entre usa ou não o WhatsApp, porque o WhatsApp está no celular do vendedor, não tem métricas. E ele me disse assim, Cordovez, entre métricas e dinheiro, eu prefiro dinheiro. Eu falei, olha, tu tem razão. E entre saber exatamente quantos views eu estou tendo do podcast e maximizar as chances de alguém conhecê-lo, a gente preferiu ao longo dos anos maximizar. E deixa eu te dizer como é maximizar. Começamos no SoundCloud. Não tinha podcast no Spotify. O Spotify não tinha... A gente nem ouvia Spotify direito naquela época. Quanto mais pago. O podcast da Apple surgiu quase tão rápido quanto o SoundCloud. E à medida que eles iam surgindo, que alguém me falava um app de Android, eu ia para lá. À medida que alguém me falava, pô, vai tal coisa, tá funcionando, eu ia para lá. Hoje, tem tanta gente no Spotify e eu tenho certeza que o Spotify vai ganhar da Apple nessa corrida, porque a usabilidade do Spotify é ridícula de boa e o Spotify está em todos os celulares do mundo. A Apple está nos da Apple, apesar de ter muito iPhone no Brasil e no mundo, que o nosso modo de operação eu divulgo ele no máximo de canais possível e eu meço o que dá. Exemplo, se eu embedo o podcast num post de blog, já fiz isso, tá? Aliás, todos os podcasts têm um post no blog dedicado. Por quê? Porque o Google ainda não consegue ranquear áudio, ele ranqueia texto. O que eu faço? Eu boto dentro do blog, embedadinho, como se fosse um vídeo do YouTube, com uma leve transcrição do podcast para o Google puxar palavras. E já aconteceu várias vezes de um episódio ranquear para o Google e explodir o número de plays. Só porque ele ranqueou no Google. E ele ranqueou através de um post. Entendeu? Então, assim, Cordovez, como é que você mede o impacto? O podcast tem 30 mil plays sozinho. Entendeu? Ah, mas de onde eles vieram? Beleza, o Spotify e o SoundCloud me dão algumas estatísticas de onde e quando. Mas eu não consigo precisar, na minha base de clientes, quantos ouviram esse podcast. A não ser que eles trombaram com aquele post do blog. Porque aí eu tenho um cookie no site da MeTime, eu consigo saber que você passou por aquele post. Se não, se você só estava no teu celular e deu play naquele episódio, não interessa se eu estou em uma ou em 100 plataformas, eu não vou saber, tá? Então, já que eu não vou saber se você só deu play no Spotify, eu prefiro estar em muitos lugares para que mais gente saiba, entendeu? Entre o resultado e o dinheiro, entre o tracking, né, monitorar, e o resultado, eu prefiro o resultado. E isso me tirou um pouco do pudor, assim, sabe? Eu tô em... Se alguém me diz, Cordovez, eu tô ouvindo no Deezer, joguei no Deezer, tô ouvindo no Castbox, que é um aplicativo do Android. Eu pego o Android de alguém, baixo o Castbox, cara, esse aplicativo é bom o suficiente, nossa, 1000 plays já. Então, tá lá no Castbox, entendeu? Então, a gente vai empilhando nos aplicativos que existem para disseminar mesmo. Maravilha! Pessoal, nosso tempo aqui no webinar já chegou ao fim. Agora a gente vai lá para a nossa sala de networking, assim que essa sala aqui fechar. E como é que vocês acessam essa sala de networking? Do lado esquerdo aqui na tela de vocês, na plataforma, tem um botãozinho escrito Networking. Então, assim que a gente terminar aqui, vocês podem clicar nesse botão e vocês já serão direcionados para essa sala. Combinado? Eu queria aqui também deixar um espaço para que o professor Spers e o Diego deixem uma mensagem final antes da gente finalizar. Eu vou começar, né, eu aqui agradecendo, Diego, excelente, né, mais uma vez aí, muito obrigado. Com certeza aqui saímos com muito mais conhecimento do que entramos, né, suas dicas assim, muito valiosas e muito objetivas, né? Eu acho que é uma ferramenta útil que vai crescer muito, né? Você mesmo já está falando aí, né?
com certeza a gente precisa, né, enquanto profissional de marketing, aprender, conhecer, né? Então, né, só temos a agradecer, né? Parabéns mesmo. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, Wanda, também pela oportunidade. É um prazer estar aqui. De novo, a gente começa e termina as palestras dizendo: não é para todo mundo, não é a cura do câncer, não resolve todos os problemas. Se você quiser fazer um podcast só para você, eu dei mentoria para 2 amigos 2 semanas atrás que estão fazendo um podcast sobre futebol europeu. Tem podcast sobre tudo. E eles são ex-jogadores, tá? De futebol. Então eles analisam de dentro, de vestiário, de tática. Eu adoro isso. Eu falei, caras, sigam, porque vocês estão mexendo com a paixão do brasileiro. De novo, dá resultado, é algo para ser feito com bastante calma, é algo para ser feito por anos. Eu não recomendaria o podcast para 10 entrevistas e deu, mas é algo que, de novo, gera autoridade, gera confiança das pessoas, tranquiliza de que a gente está fazendo algo sério e que conversar com a MeTime é algo fácil e sem burocracia. Então, tem uma série de benefícios, eu não posso deixar de defendê-lo. Mas, de novo, tem as nuances e a empresa precisa estar ok se quer ou não jogar esse jogo. Eu acho que é super... o meu esforço aqui é ser prático, né? Ser didático, mas ser objetivo. Assim, ó, não faria se fosse você, faria se fosse você. Espero que tenha ficado claro. Fico para o networking. Se de repente alguém não quiser sentir vergonha de fazer a pergunta, estou no LinkedIn como Diego Cordovez. É só mexer o ponteiro do mouse e vai estar meu nome aqui em cima. Diego Cordovez, só me adicionar no LinkedIn, Instagram, qualquer rede. Eu estou à disposição, respondo perguntas, tenho um contrato não verbal com a MeTime de responder todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui e fico à disposição. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, professor Spers, pela presença de vocês. Eu comecei dizendo e repito, foi uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. E antes de finalizarmos, queria deixar aqui uma informação preciosíssima, que é a seguinte: até sexta-feira a gente vai continuar com a nossa série de webinars de conteúdo técnico e no sábado, dia 12, é a nossa grande festa do Evento Sim. Dia 12, das 9 da manhã às 13 horas. E, para quem ainda não sabe, eu vou aqui citar para vocês esses nomes que estarão conosco. Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Lars Suriman, Márcio Balas e Matt Sorum. E, como show de encerramento, a banda brasileira de cover do Queen. Então, já marquem na agenda de vocês, deixem na memória, mantenham-se animados, engajados e esperamos vocês aqui no sábado às 9 da manhã. Nosso momento aqui no webinar finalizou, estamos agora migrando para a nossa sala de networking e eu espero vocês por lá.